Brasil, o aumento na doação de órgãos ainda é um desafio para profissionais de saúde. A negativa muitas vezes parte da família do possível doador, que se recusa a aceitar que não há mais chances de recuperação. Isso explica por que tanto rigor na hora de elaborar um diagnóstico de morte encefálica. Gessideane tem uma doença incurável no olho esquerdo. Foi no momento que eu estava me maquiando, fui pensando que estava enxergando, tomei um susto, não estava, depois a vista foi começando a embaçar. A única forma dela voltar a enxergar é receber uma nova córnea. Por isso, o auxiliar de enfermagem acaba de entrar na fila do transplante. Por mais que a gente não queira, mas nós estamos aqui de passagem. Então, para a gente sobreviver, outras pessoas têm que morrer, né? E da mesma forma, talvez para outra pessoa sobreviver, talvez eu vá ter que morrer para eu poder doar alguma coisa para eles sobreviverem. Gessideane sabe que tem uma longa jornada pela frente. Receber um órgão compatível e em boas condições requer paciência e sorte. Uma espera que poderia ser bem menor se as pessoas fossem mais conscientes sobre a importância da doação. Esta neurologista conta que boa parte dos órgãos se perde por conta da demora na autorização dos familiares. A médica explica que a partir da morte encefálica existe um prazo limite para a retirada do órgão, mas parentes da vítima ainda têm muita dificuldade para aceitar que o quadro é irreversível. Com a morte encefálica, deixa de existir o controle do encéfalo sobre as funções vitais, mas o coração tem um marcapasso próprio dele, que é capaz de mantê-lo batendo a despeito de não existir mais o controle encefálico. E esse marcapasso, essa atividade autônoma do coração, ela é capaz de perdurar por algumas horas. E a gente então faz o diagnóstico de morte encefálica com o coração batendo. Isso gera alguma ansiedade nos leigos, porque antigamente o diagnóstico de morte era associado à parada cardíaca. Hoje não, a gente dá o diagnóstico de morte claramente definido, mesmo com o coração batendo. Antônio passou por isso há alguns anos, quando perdeu a mãe. Ela estava viva, morta. Se o aparelho desligasse, ela morria, né? O coração batia? Batia, mas tinha que desligar o aparelho, porque ela não sentia mais nada, né? Mesmo com o diagnóstico de morte encefálica, ele se recusava a acreditar que a mãe já estivesse sem vida. Acharia melhor desligar o aparelho, porque ela já estava morta, né? Mas o aparelho estaria segurando. E precisava de um termo para a família assinar, né? Tem que assinar uma papelada lá. Aí a irmã assinou, os outros assinou, eu acho que queria ficar livre, mas no meu caso, é minha mãe, né? Minha mãe foi quem me deu a luz e tal, como é que eu iria fazer uma coisa dessa, né? A especialista garante que os laudos são seguros. Se eles forem feitos dentro da metodologia estabelecida internacionalmente pelas associações médicas, especificamente da área de neurologia, não há margem de erro que seja prevista. Entre os testes realizados para fechar o diagnóstico estão a verificação da presença de lesão encefálica, um exame clínico que determina a ausência de função no tronco cerebral, responsável por emitir comandos ao cérebro, e um teste da apneia, para checar se realmente não há mais movimentos respiratórios. Passadas 6 horas, todo o processo é repetido e só depois pode ser confirmada a morte encefálica. E os cuidados não param por aí. Aqui no Brasil, um decreto de 97 exige que o laudo de morte encefálica seja sempre assinado por 2 médicos, sendo que um deles necessariamente deve ser um neurologista. Mas o Conselho Federal de Medicina briga nos tribunais para derrubar essa norma e permitir que o atestado possa ser emitido por 2 médicos, independentemente da especialidade desses profissionais. O processo contra a União chegou ao Tribunal Regional Federal em Brasília, mas a decisão dos magistrados manteve a necessidade da participação do neurologista na elaboração do laudo de morte encefálica. De acordo com os desembargadores, a presença deste especialista afasta qualquer dúvida de que o paciente realmente não tem mais chances de vida. Eu reconheço que há lugares do Brasil que há uma má distribuição de especialistas, onde pode haver uma dificuldade adicional para se ter acesso ao neurologista. Mas eu não acho que restringir a margem de segurança para dar o diagnóstico de morte encefálica seja razoável para resolver essa situação. Uma segurança a mais para quem precisa se despedir de uma pessoa querida.
É muito duro, né? É muito duro, né? Você ficar vendo uma pessoa que lhe deu luz, lhe deu vida, lhe deu carinho, uma mãe que criou 7 filhos sem ajuda de marido nenhum, é uma mãe muito guerreira, né? Aí é muito duro, né?